Se você vem de síndrome do pânico, ansiedade generalizada e depressão, tenho certeza que as suas muralhas estão derrubadas. O que isso significa? Para quem está acompanhando a série aqui de 52 dias, nós estamos falando de reconstrução, baseado no livro de Neemias, na Bíblia, que fala de um profeta que foi usado para reconstruir o muro de Jerusalém, o muro de um povo que estava caído. E pensando sobre essa questão de reconstrução dos muros, me veio muito forte que os muros são a proteção de uma cidade. Quando uma cidade tinha muros fortificados, ela tinha proteção, ela era difícil de entrar, ela era difícil do inimigo penetrar a cidade, né, destruir a cidade. Não tinha como fazer comércio se não fosse dentro das regras daquela cidade. Não tinha como você casar com as pessoas que moravam naquela cidade se você não tivesse ali autorização para atravessar os muros. Então, ou seja, os muros traziam era a fortaleza que a cidade precisava para se proteger. Era a proteção que a cidade, que os habitantes da cidade precisavam para viver ali. Então, quando eu penso sobre os muros de Jerusalém sendo reconstruídos, o que eu vejo é exatamente o quanto nós precisamos reconstruir os muros da nossa vida. Quando Neemias pergunta sobre Jerusalém e ele recebe a notícia, a forma como a pessoa dá a notícia para ele é assim: olha, o povo de Jerusalém está em opróbrio, acho que é essa a palavra, está em vergonha, está em desonra, né? E o que ele fala? Ele fala que ele cai em choro e ele se compadece daquela situação. E por que isso é muito forte? Porque aquilo começou a falar, sabe, dentro de mim. Eu comecei a olhar aquele texto e falar assim: eu estava em desonra, eu estava vendo uma vida de desonra, de vergonha, aonde as pessoas não tinham respeito mais. Eu tinha perdido a admiração, a vergonha, sabe, o respeito das pessoas, eu passava vergonha. Não da forma como as pessoas acham, como elas esperam que seja, mas eu não tinha mais essa vontade de vivenciar experiências, de me relacionar com pessoas, de passar por processos, entendendo que eu tinha resultados bons ou ruins. Eu tinha perdido isso. Quando você perde a vontade de viver, você baixou, sabe, a proteção da sua vida. Os muros foram quebrados. E o que eu aprendi com essa questão dos muros quebrados? Quando os muros estão quebrados, qualquer pessoa entra. Uma analogia, na verdade uma história que eles contam é de que existiu o cavalo de Troia, que ele entrou dentro dos muros. Então, ou seja, existia tanta proteção numa cidade que eles precisaram criar uma estratégia externa para entrar dentro dessa cidade e tomar essa cidade, de tão protegida que ela estava. Ok? O que eu entendo é, se eles tiveram que criar uma estratégia, significa que nada entrava naquela muralha. Isso é na nossa vida. O que a gente criou de muralha para proteger a nossa vida, para não deixar nada externo entrar e destruir a nossa vida? Existiram ações que eu precisei e que eu continuo precisando fazer para que eu não deixe as coisas externas entrarem e destruam a minha vida, que é essa cidade. O que eu tenho colocado de barreira limitadora para que as coisas externas não penetrem dentro de mim e me coloquem em total destruição de novo? Quando eu comecei a pensar sobre os muros, eu comecei a entender sobre as limitações, sobre o marcar, sabe, um espaço, um delimitar um espaço para que as coisas que não me agregam não cheguem até mim. Não destruam aquilo que eu estou construindo, não destruam aquilo que eu passei tantos anos lutando para conquistar. Existe um
povo dentro de uma muralha, dentro de uma cidade de uma muralha, né? Existe aquele povo que tá morando, que tá vivendo ali dentro, e eles levaram anos construindo as coisas. Eles levaram anos construindo casas, construindo a cidade, construindo o seu comércio, e de repente, quando pessoas de fora vêm, destroem essa cidade, eles estão destruindo tudo aquilo que foi construído por anos. O que tem destruído a sua vida? O que tem entrado por essa muralha que está derrubada, que está destruindo a sua vida? Essa pergunta está ecoando no meu coração. A gente precisa entender que essa obra, esse propósito que foi colocado no teu coração, no meu coração, de reconstruir as muralhas, não é um propósito aleatório, ele é um propósito específico. É para proteção, é para te proteger, é para me proteger. Quando esse desafio de reconstruir as muralhas começou a jorrar no meu coração, ele veio por quê? Porque eu preciso de proteção, eu preciso proteger a minha vida. Eu preciso proteger as minhas emoções. O que tem entrado na sua vida que tem destruído as suas emoções? O que tem entrado na sua vida e tem destruído as suas relações? Eu cheguei num ponto aonde eu passava por tanta dificuldade que eu falava que eu odiava as pessoas. De tão destruída que eu tava, de tantas coisas externas que foram me matando, que foram destruindo a minha muralha, que foram quebrando as minhas delimitações, as minhas marcações aqui, né, territoriais da minha vida, e que eu olhei e falei assim, eu fui tão destruída, tão machucada, tão ferida, que a partir de agora eu odeio pessoas. Eu odiava ter que me relacionar no trabalho. Por quê? Porque eu fui machucada, eu fui ferida. E por quê? Porque eu não cuidei da minha muralha. Eu não cuidei da delimitação da minha vida. Eu não marquei um espaço aonde as pessoas poderiam chegar até tal ponto. E isso é tão forte. Quando eu comecei a pensar nisso, e quando isso começou a queimar no meu coração, eu comecei a chorar porque eu falei quantas coisas eu vivenciei porque eu não cuidei da minha muralha. O que você não tem cuidado da sua muralha? O que na sua vida precisa ser reconstruído porque as suas muralhas estão chão abaixo? O que na sua vida está destruído a ponto de você não conseguir habitar dentro dessa cidade? De tão destruído que tá. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas de tão destruída que eu tava. Eu não conseguia ser inspiração para ninguém, nem me inspirar por alguém, porque eu tava muito destruída. Eu não conseguia me relacionar na igreja, não conseguia me relacionar no trabalho, não conseguia me relacionar com pessoas à minha volta porque eu estava destruída, porque as minhas muralhas estavam chão abaixo. E aqui a pergunta para você hoje, nessa lição, que é a lição 5, a lição 5 é exatamente sobre o quão protegido você está. O quão protegido você está das coisas externas. A sua muralha está em pé ou a sua muralha está caída? Porque quando eu estava no meu quarto, com as luzes apagadas, com tudo escuro, com a janela fechada, aonde não entrava a luz do dia, as minhas muralhas estavam derrubadas no chão. As minhas muralhas estavam extremamente derrubadas. E eu tenho reconstruído as minhas muralhas. E é por isso que eu comecei esse propósito. São 52 dias de reconstrução. Reconstrua suas muralhas. Se levante de forma intencional, se levante com clareza, se levante com um propósito para reconstruir as suas muralhas. Se levante para que você consiga vivenciar as experiências de uma vida que está protegida, que está do lado de dentro das muralhas, que nada de fora atinge. Quantas vezes eu fui destruída por notícias externas, porque as minhas emoções estavam vulneráveis. Quantas vezes eu fui destruída por filmes, séries que entravam de qualquer maneira, sem filtro, sem proteção nenhuma,
e derrubavam as minhas expectativas, derrubavam a minha forma de me relacionar, derrubavam as minhas, inclusive a minha questão de segurança, porque eu me achava perseguida o tempo inteiro, porque os filmes incutiam essas mensagens, porque eu assistia muitos filmes sobre o assunto. Quantas vezes eu me senti incapaz de realizar algo, porque eu estava me escondendo atrás de vídeos e conteúdos nas redes sociais que só valorizam aquele resultado que é esperado pelas pessoas de grande sucesso. Só que essa jornada aqui, essa jornada real, pé no chão, saindo, sabe, da onde você não vê mais esperança, onde você só deseja a morte e você caminha para um lugar de realmente vitória, é um lugar que pouca gente compartilha, porque você sai da desonra, porque viver na desonra é vergonhoso, ninguém quer ser seu amigo, ninguém quer estar perto de você, você é uma vergonha. Mas quando você caminha rumo à construção das muralhas, você está retomando a sua honra. Receba isso, em nome de Jesus. Retome a sua honra. Retome a sua honra. Reconstrua os muros. Reconstrua as barreiras que vão impedir as coisas externas de abalarem as suas emoções, abalarem o seu espiritual, abalarem o seu corpo físico. Quantas coisas têm destruído a nossa barreira, as nossas muralhas no nosso corpo. Essa é a mensagem do vídeo 5, é a mensagem que talvez tenha mexido mais comigo até hoje. Vão ter muitas coisas, são 52 dias, vai ter muita coisa, mas reconstruir os muros queimou dentro de mim. Reconstruir os muros foi algo que falou muito profundamente sobre as marcações, as barreiras que eu tenho que colocar sobre a minha vida para que eu não fique vulnerável ao ataque do inimigo. Um grande beijo no teu coração. A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de compartilhar aqui embaixo. Eu quero saber quais são as barreiras que estão na tua vida hoje, que você precisa subir, que você precisa levantar. Qual é o muro da tua vida hoje que você precisa levantar, que está totalmente destruído e retomar, sabe? Colocar essa barreira de pé para que você tenha uma vida blindada, uma vida de honra, no lugar de vitória, que realmente importa, que é essa jornada real que a gente vive. Um grande beijo e até o próximo vídeo.